sensível, no raio luminoso que o sol envia à planta palpita a energia dos mortos. Com essa observação vem a consciência como almas humanas planam ao redor das plantas, como mudam o solo e coisas semelhantes. Nem só para si mesmo e para o preparo da sua própria nova existência terrestre é que o homem está voltado após a morte. Não, aí ele é convocado para atuar espiritualmente sobre o mundo exterior, tal como foi convocado para atuar fisicamente na vida entre o nascimento e a morte. Contudo, não apenas a vida humana do mundo espiritual atua sobre as condições terrestres, também a atividade na existência física tem seus efeitos no plano espiritual. Um exemplo pode ilustrar o que ocorre nesse sentido. Existe um vínculo de amor entre mãe e filho. É na atração entre ambos, arraigada nas forças do mundo sensível, que esse amor se origina. Porém ele se transforma no decorrer do tempo. O laço sensorial se converte cada vez mais em laço espiritual, que não é urdido apenas para o mundo físico, mas também para o reino dos espíritos. O mesmo ocorre com outros relacionamentos. Aquilo que no plano físico é tecido por seres espirituais continua a existir no plano espiritual. Amigos que durante a vida foram intimamente ligados permanecem unidos também no reino dos espíritos. Após o despojamento dos corpos físicos, eles entram numa ligação muito mais íntima do que na vida física, pois, como espíritos, relacionam-se entre si do mesmo modo como no caso das já mencionadas manifestações de seres espirituais a outros por meio do íntimo. E um vínculo criado entre duas pessoas leva-as a unir-se também numa nova existência. No mais verdadeiro sentido da palavra, cabe, portanto, falar num reencontro das pessoas depois da morte. O que ocorreu uma vez ao homem, do nascimento até a morte e daí até um novo nascimento, torna a repetir-se. O homem retorna sempre à Terra quando o fruto adquirido numa existência física atingiu o amadurecimento no plano espiritual. Contudo, não existe uma repetição sem começo e fim. Originalmente o homem passou de formas existenciais diferentes para aquelas que transcorrem conforme descrevemos, e passará ainda outras no futuro. A visão global dessas transições se apresentará quando a seguir descrevermos, no sentido da consciência suprassensível, a evolução do universo em sua relação com o homem. Naturalmente os processos entre a morte e um novo nascimento são, para a observação sensorial exterior, ainda mais ocultos do que a realidade espiritual subjacente à existência manifesta entre o nascimento e a morte. Essa observação sensorial só pode ver os efeitos dessa parte do mundo oculto quando estes se manifestam na existência física. Cabe-lhe indagar se o homem que ingressa na vida, pelo nascimento, traz consigo algo do que o conhecimento suprassensível descreve dos processos entre uma morte anterior e o nascimento. Se alguém encontra um caracol sem que nada se note do respectivo animal, nem por isso deixará de reconhecer que essa casca se formou pela atividade de um animal, e não poderá acreditar que a concha tenha sido configurada por forças meramente físicas. Do mesmo modo, quem observar o homem na vida e encontrar algo que não possa provir dessa vida, poderá admitir racionalmente a origem de tal fato no âmbito descrito pela ciência do suprassensível, desde que com isso uma luz esclarecedora incida sobre o que, do contrário, é inexplicável. Assim, também a observação sensorial e intelectual poderia admitir as causas invisíveis a partir de seus efeitos visíveis. E a quem contemplar a vida sem preconceitos, a cada nova observação isso também se evidenciará cada vez mais como sendo correto. Trata-se apenas de encontrar o ponto de vista correto para observar os efeitos na vida. Onde estariam, por exemplo, os efeitos do que o conhecimento suprassensível descreve como processos do período de purificação? Como se manifesta o efeito das vivências que, segundo a pesquisa espiritual, o homem deve ter no plano espiritual após esse período? Enigmas se impõem em escala suficiente a toda observação séria e profunda da existência nesse campo. Vê-se, de um lado,
Uma pessoa nascida na miséria e penúria, dotada com mínimas capacidades, de modo que as condições de seu nascimento parecem predestiná-la a uma existência paupérrima. Já outra é cuidada, desde o primeiro momento de sua existência, por mãos e coração carinhosos. Nela desabrocham brilhantes faculdades, preparando-a para uma vida fecunda e satisfatória. Duas opiniões antagônicas podem vigorar diante de tais questões. Uma delas se apegará ao que os sentidos percebem e ao entendimento intelectual correspondente. No fato de uma pessoa ter nascido na felicidade e outra na infelicidade, essa opinião não vê problema algum, e mesmo não desejando recorrer à palavra caso, não cogitará em admitir a existência de uma lei condicionante das causas para tal. Quanto às predisposições e aptidões, essa mentalidade considerará apenas o que se herdou dos pais, avós e outros antepassados. Ela se recusará a procurar as causas em processos espirituais que a própria pessoa tenha atravessado antes de seu nascimento, independentemente da linha hereditária de seus antepassados, e por cujo intermédio tenha modelado suas predisposições e aptidões. Uma outra mentalidade se sentirá insatisfeita com tal concepção. Ela dirá: tampouco no mundo manifesto ocorre, em determinado lugar ou ambiente, algo sem que se devesse pressupor causas para a ocorrência. Mesmo que em muitos casos os homens ainda não as tenham pesquisado, essas causas existem. Uma flor alpina não cresce na planície. Em sua natureza existe algo que a liga à região dos Alpes. Da mesma forma, num ser humano deve haver algo que o faz nascer em determinado ambiente. Motivos que repousam apenas no mundo físico não vêm ao caso. Para o profundo pensador, é como se o fato de alguém golpear um outro devesse ser explicado não pelo sentimento do primeiro, mas pelo mecanismo físico de sua mão. Igualmente insatisfeita deve mostrar-se essa mentalidade com qualquer explicação para dons e aptidões a partir da simples hereditariedade. De seu ponto de vista, alguém pode dizer o seguinte: vejam como certos talentos se transmitem em determinadas famílias. Durante 2 séculos e meio as disposições musicais se transmitiram entre os membros da família Bache. Da família Bernoulli saíram 8 matemáticos, alguns dos quais destinados, em sua infância, a profissões inteiramente diferentes. Porém as aptidões herdadas sempre os impeliram à profissão da família. Seria possível ainda demonstrar, por uma análise dos ascendentes, como o talento de uma personalidade já teria aparecido em alguns antepassados, não passando de uma soma de faculdades legadas por eles. Um partidário da segunda opinião não deixará, obviamente, tais fatos de lado. No entanto, estes não podem significar para ele o mesmo que para quem deseja apoiar suas explicações exclusivamente em fatos sensoriais. O primeiro salientará que as disposições hereditárias são tão incapazes de combinar-se espontaneamente, para formar a personalidade total, quanto as peças metálicas de um relógio são incapazes de juntar-se para formá-lo por si mesmas. E quando lhe for objetado que a cooperação dos pais poderia muito bem produzir a combinação das aptidões, assumindo como que o lugar do relojoeiro, ele replicará: reparem com imparcialidade no elemento inteiramente novo em toda a personalidade infantil, isso não pode provir dos pais, simplesmente porque não existia neles. Um pensar obscuro pode criar muita confusão nesse domínio. O pior acontece quando os portadores da primeira opinião são classificados pelos da segunda como inimigos daquilo que se baseia em fatos indubitáveis. Estes últimos, porém, não cogitam em absoluto de negar a veracidade ou validade de tais fatos. Estão absolutamente cônscios, por exemplo, de que determinado dom ou disposição espiritual transmite-se hereditariamente numa família, e de que certas aptidões, quando somadas e combinadas num descendente, resultam numa personalidade marcante. Estão inteiramente dispostos a admitir que o nome mais notável raramente se encontra no início, e sim no final de uma linhagem sanguínea. Contudo,
Não se deveria levá-los a mal por serem obrigados a tirar disso conclusões muito diferentes daquelas obtidas por quem deseja permanecer no plano sensorial concreto. A este último tipo de pessoas cabe responder o seguinte: não há dúvida de que uma pessoa apresenta as características de seus antepassados, pois o elemento anímico espiritual, que penetra na existência física pelo nascimento, extrai sua corporalidade daquilo que a hereditariedade lhe oferece. No entanto, com isso não se diz senão que um ente traz em si as peculiaridades do meio onde mergulhou. A comparação a seguir certamente é estranha e até trivial, mas a pessoa imparcial não negará ser válido dizer que o fato de um ser humano estar revestido das qualidades de seus antepassados atesta tão pouco a origem dessas qualidades quanto a natureza de um homem seria atestada pelo fato de ele estar molhado por ter caído na água. Além disso, cabe dizer também, se o nome mais notável se encontra no final de uma linhagem, isso mostra que o portador desse nome precisou dessa linhagem sanguínea para formar o corpo necessário ao desabrochar de sua personalidade total. Isso, porém, absolutamente nada prova a respeito da hereditariedade do próprio elemento pessoal. Aliás, há uma lógica sadia. Esse fato prova justamente o contrário. Na verdade, se as aptidões pessoais se transmitissem, deveriam estar no princípio da linha sanguínea e daí transmitir-se aos descendentes. Mas já que se encontram no final, isso é justamente prova de que não se transmitem. Ora, não deve ser posto em dúvida que, ao falarem de uma causa espiritual na vida, certas pessoas contribuem não menos para a confusão. É frequente elas falarem de modo demasiadamente geral e vago. Sem dúvida, dizer que a soma das características herdadas formam a personalidade de um homem é comparável à afirmação de que as peças metálicas de um relógio juntaram-se por si próprias para formá-lo. Mas também se deve admitir que muitas afirmações sobre o mundo espiritual são como se alguém dissesse que as peças metálicas de um relógio não podem juntar-se sozinhas para provocar o avanço dos ponteiros, e que, portanto, deve existir algo de espiritual promovendo esse avanço. Diante de semelhante afirmação, argumentaria melhor quem dissesse: eu não fico cogitando a respeito de tais seres místicos que provocariam o avanço dos ponteiros. Eu procuro conhecer as relações mecânicas que causam esse avanço. Não se trata, realmente, apenas de saber que atrás de um mecanismo, por exemplo, o relógio, está algo espiritual, o relojoeiro. Só pode ser importante conhecer os pensamentos que, no espírito do relojoeiro, precederam a construção do relógio. Pode-se reencontrar esses pensamentos do mecanismo. Todo simples devaneio e fantasia a respeito do suprassensível traz apenas confusão, pois é impróprio para contentar os opositores. Aliás, estes têm toda a razão ao dizer que tais alusões a seres suprassensíveis em nada estimulam a compreensão dos fatos. Sem dúvida, tais opositores podem dizer a mesma coisa contra as informações precisas da ciência oculta. Mas então podem ser indicados, na vida manifesta, os efeitos das causas espirituais ocultas. Pode ser dito o seguinte: suponha-se estar correto o que a pesquisa espiritual pretende ter averiguado pela observação, ou seja, que depois da morte o homem tenha passado por um período de purificação durante o qual tenha vivenciado animicamente que espécie de obstáculo representou, para sua evolução progressiva, certa ação praticada por ele numa vida anterior. No decorrer dessa experiência, nasce nele o impulso de reparar as consequências dessa ação. Ele traz consigo esse impulso, para sua nova existência. A presença desse impulso imprime em seu ser o traço que lhe possibilita efetuar a reparação. Observando um conjunto de impulsos dessa espécie, tem-se uma causa para o ambiente predestinado onde um ser humano venha a nascer. O mesmo pode ocorrer com uma outra hipótese. Suponha-se novamente como correta a afirmação da ciência espiritual de que os frutos de uma vida passada se incorporariam ao germe espiritual do homem, sendo o reino dos espíritos,
onde este se encontra entre a morte e a nova vida, o âmbito onde esses frutos amadureceriam para, transformados em disposições e aptidões, reaparecer numa nova vida e plasmar a personalidade, de maneira que esta aparecesse como efeito das aquisições de uma vida anterior. Quem elaborar essas premissas e, com elas, observar a vida sem preconceitos, descobrirá que é possível admitir os fatos sensoriais em sua plena significação e verdade e, ao mesmo tempo, compreender tudo o que, no caso de uma simples argumentação com base em fatos físicos, deve ficar para sempre incompreensível a alguém cuja convicção esteja voltada para o mundo espiritual. E principalmente desaparecerá aquele raciocínio ilógico do tipo anteriormente citado, pelo fato de um nome ilustre estar no fim da linha genealógica, seu portador deve ter herdado sua aptidão. A vida torna-se logicamente compreensível mediante os fatos suprassensoriais transmitidos pela ciência oculta. Quem busca escrupulosamente a verdade e, sem experiência própria no mundo suprassensível, quer orientar-se corretamente nos fatos, poderá ainda levantar uma objeção de peso. Pode ser objetado que seria inadmissível aceitar a existência de um fato qualquer simplesmente por assim se poder explicar algo que, do contrário, é inexplicável. Certamente tal objeção é insignificante para quem conhece os fatos correspondentes por experiência suprassensível própria. Nas partes posteriores deste livro, indicaremos o caminho a ser trilhado para se conhecer não apenas outros fatos espirituais aqui descritos, mas também a lei da causalidade espiritual como vivência própria. Para quem não quer seguir esse caminho, no entanto, a objeção acima pode ter um significado. E o que possa ser dito contra ele também é válido para quem decidiu seguir o mencionado caminho por si, pois quando alguém o empreende da maneira correta, esse já é o melhor passo inicial a ser feito nesse caminho. Aliás, e absolutamente é verdade o seguinte, simplesmente pelo fato de se poder explicar alguma coisa que, de outro modo, permaneceria inexplicável, não se deveria admitir algo cuja existência se desconhece. No caso dos fatos espirituais mencionados, porém, a situação é um pouco diversa. Quando estes são admitidos, isso não tem apenas a consequência intelectual de se achar a vida mais compreensível por sua causa, pela admissão dessas premissas no próprio pensamento, vivencia-se algo bem diferente. Imagine-se o seguinte caso: a uma pessoa sucede algo que lhe provoca emoções bem desagradáveis. Ela pode reagir de duas maneiras a isso. Pode vivenciar o incidente como algo que a afeta sentidamente, abandonando-se a essa emoção penosa, ou talvez até entregando-se completamente ao sofrimento. Mas também pode reagir de outra maneira, dizendo: na realidade fui eu mesmo quem modelou, numa vida passada, a força que ora me coloca diante deste incidente. Na realidade, fui eu quem ocasionou. Então pode despertar em si todas as emoções que tal pensamento pode originar. Naturalmente o pensamento deve ser vivenciado com a mais perfeita seriedade e toda a energia possível, para ter tal consequência para a vida das sensações e dos sentimentos. Quem conseguir isso terá uma experiência que se faz ilustrar melhor por uma analogia. Suponhamos que duas pessoas recebessem em mãos um bastão de lacre. Uma delas se entregaria a reflexões intelectuais acerca da essência íntima do lacre. Essas reflexões poderiam ser muito inteligentes, mas se essa natureza íntima não se evidenciasse por via alguma, alguém poderia tranquilamente objetar: isso não passa de devaneio. A outra pessoa, no entanto, esfrega o bastão com um pano e comprova que este passa a atrair pequenos objetos. Existe uma enorme diferença entre os pensamentos concebidos pela primeira pessoa e as reflexões da segunda. Os pensamentos da primeira não têm qualquer consequência efetiva. Os da segunda, porém, fizeram uma força, portanto, algo efetivo, sair de sua obscuridade. A mesma coisa ocorre com os pensamentos de uma pessoa que imagina ter engendrado em si,
no decorrer de uma vida anterior, a força que a põe em presença de um acontecimento. Essa simples ideia estimula nela uma verdadeira energia, permitindo-lhe enfrentar o acontecimento de maneira bem diversa do que se lhe faltasse. Com isso recai uma luz sobre a necessária natureza desse acontecimento, que do contrário ela só poderia reconhecer como uma casualidade. E ela compreenderá imediatamente: eu tive o pensamento certo, pois ele teve a força de desvendar-me o fato. Se alguém repetir tais processos íntimos, eles se transformarão num meio de acréscimo interior de energia, demonstrando assim sua correção por sua fecundidade. E cada vez mais essa correção se mostrará suficientemente vigorosa. Em um sentido espiritual, anímico e físico, que tais processos atuam de modo salutar, estimulando a vida em todos os sentidos. O homem percebe que por meio desses processos está se integrando corretamente no contexto da vida, ao passo que, ao considerar apenas uma vida entre o nascimento e a morte, está se entregando a um delírio. O homem fica animicamente mais forte por meio do referido conhecimento. Na verdade, tal prova puramente interior da causalidade espiritual só pode ser obtida por cada um em sua vida interior. Porém toda pessoa pode obtê-la. Quem não a experimentou não pode julgar sua força comprobatória, mas quem o fez não terá mais qualquer dúvida. Não é de admirar que seja assim, pois algo tão absolutamente relacionado com o cerne da entidade, da personalidade humana, só pode, naturalmente, ser suficientemente provado na mais íntima vivência. Por outro lado, não se pode objetar que essa questão, por corresponder a tal vivência íntima, deveria ser de foro pessoal, não podendo ser objeto de uma ciência espiritual. É óbvio que cada um deve passar pessoalmente por essa vivência, tal como cada um deve compreender pessoalmente a prova de um teorema matemático. No entanto, o caminho que conduz a essa experiência é válido para todos os homens tanto quanto é o método para comprovar um teorema matemático. Não cabe negar que, abstraindo-se, naturalmente, das observações suprassensoriais, a recém-citada prova, obtida pelo poder energético dos respectivos pensamentos, é a única que resiste a qualquer lógica imparcial. Quaisquer outras ponderações são, certamente, importantes, porém sempre conterão algo em que os opositores encontrarão um ponto fraco. Não obstante, quem tiver adotado uma visão suficientemente imparcial já verá na possibilidade e efetividade da educação, no caso do homem, algo que contém uma força comprobatória e lógica para o fato de um ser espiritual lutar pela existência no envoltório corporal. Comparando o animal com o homem, dirá que no primeiro as qualidades e capacidades características aparecem, com o nascimento, como algo determinado em si mesmo, mostrando claramente como está predeterminado pela hereditariedade desabrocha ao contato com o mundo ambiente. Observe-se como desde o nascimento o pintainho se desempenha em certas situações vitais de modo determinado. Porém no homem, por meio da educação, entra em contato com sua vida interior, algo que pode existir sem qualquer conexão com uma herança, e ele pode ser capaz de assimilar os efeitos de tais influências exteriores. O educador sabe que, ao encontro de tais influências do interior do homem, devem ser enviadas forças. Se isso não ocorresse, toda a escolaridade e toda a educação seriam insignificantes. Para o educador imparcial, existe uma delimitação bem definida entre as disposições herdadas e aquelas energias interiores do homem que transparecem através dessas disposições e procedem de vidas anteriores. Seguramente, para tais coisas não se podem aduzir provas de peso como se faz para certos fatos físicos por meio da balança, mas é por isso que essas coisas constituem justamente as intimidades da vida. E para quem possui o senso adequado, essas provas impalpáveis também são comprobatórias, talvez ainda mais comprobatórias do que a realidade tangível. O fato de se poder adestrar animais, que chegam, portanto,
Adquirir qualidades e capacidades por meio da educação não é objeção alguma para quem sabe enxergar o essencial. Ora, abstraindo-se do fato de que em todo lugar do mundo existem estados transitários, os resultados do adestramento de um animal não se integram absolutamente em seu ser individual, como no caso do homem. Chega-se até mesmo a ressaltar que aptidões adquiridas por animais domésticos, pelo convívio com o homem, se transmitem por hereditariedade, ou seja, atuam na espécie, e não no indivíduo. Darwin descreve como certos cães transportam objetos sem nunca ter visto ou aprendido tais atos. Quem desejaria afirmar o mesmo da educação humana? Ora, existem pensadores que, por suas observações, superam a opinião de que o ser humano teria sido estruturado do exterior por forças puramente hereditárias. Eles se elevam à ideia de que um ser espiritual, uma individualidade, precede a existência corporal e a modela. Muitos deles, porém, não encontram possibilidade de entender que existem vidas terrenas consecutivas e que, na existência intermediária entre as vidas, os frutos das vidas anteriores sejam forças plasmadoras. Citemos um desses pensadores. Emmanuel Hermann Fichte, filho do grande Fichte, apresenta em sua Antropologia, página 528, a passagem seguinte, que resume suas considerações. Os pais não são os progenitores no pleno sentido da palavra, eles proporcionam a matéria orgânica, e não apenas esta, mas ao mesmo tempo aquele elemento intermediário, sensório-emocional que se manifesta no temperamento, na índole específica, em certas particularidades dos instintos, etc., cuja origem comum se nos manifestou como sendo a fantasia, no amplo sentido indicado por nós. Em todos esses elementos da personalidade, são inequívocas a peculiar mistura e combinação das almas dos pais. Portanto, é perfeitamente justificado considerá-los como simples produto da procriação, sobretudo se decidíssemos conceber a procriação como um verdadeiro processo anímico. Contudo, justamente aqui falta o verdadeiro centro da personalidade, pois a uma observação mais penetrante se revela que mesmo essas características emocionais não passam de um envoltório instrumental contendo as verdadeiras faculdades espirituais, ideais do homem, sendo apropriado para favorecer ou obstruir a evolução delas, mas absolutamente incapaz de engendrá-las por si. Mais adiante, diz, página 532, toda pessoa preexiste segundo seu protótipo espiritual, pois considerado espiritualmente nenhum indivíduo é igual a outro, da mesma forma como não são as espécies animais. Esses pensamentos chegam apenas a admitir uma essência espiritual dentro da organização corporal do homem. Mas como as forças formativas aí postuladas não derivam de causas situadas em vidas anteriores, a cada vez que uma personalidade surge deveria emanar uma entidade espiritual de um fundamento divino primordial. Nessa hipótese, porém, não haveria qualquer possibilidade de explicar o parentesco existente entre as aptidões surgidas do íntimo da personalidade e tudo o que, no decorrer da vida, converge do mundo ambiente para esse centro interior. O íntimo do homem, que para cada indivíduo se origina de um fundamento primordial divino, ficaria totalmente alheio a tudo que lhe adviesse durante a vida terrena. Só não seria o caso, e realmente não é, quando o íntimo humano já tivesse sido ligado ao elemento exterior por não estar vivendo nele pela primeira vez. O educador sem preconceitos pode convencer-se claramente do seguinte: dos resultados de vidas terrenas anteriores estou oferecendo a meu aluno algo que, embora seja alheio às suas aptidões herdadas, faz surgir nele a sensação de ter estado presente ao trabalho do qual procedem tais resultados. Só as sucessivas vidas terrenas, em combinação com os fatos do âmbito espiritual entre elas, expostos pela pesquisa do espírito,
Apenas isso tudo pode dar uma explicação satisfatória da vida da humanidade atual observada sob todos os aspectos. Aqui é dito expressamente humanidade atual, pois a pesquisa espiritual mostra que na verdade o ciclo das vidas terrenas já teve um início, e que naquela época existiam circunstâncias diferentes das atuais para a entrada do ser espiritual humano em seu envoltório corporal. Nos capítulos seguintes remontaremos a esse estado primordial do ser humano. Depois que com isso, pelos resultados da ciência oculta, tiver sido mostrado como esse ser humano recebeu sua forma atual em conexão com a evolução da Terra, será indicado mais exatamente como o núcleo espiritual do homem penetra nos envoltórios corporais, a partir de mundos suprassensoriais, e como se forma a lei da causalidade. O destino humano, a evolução do universo e o homem. As considerações anteriores mostraram que a entidade humana se compõe de 4 membros: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o portador do eu. O eu atua dentro dos 3 outros membros, transformando-os. Mediante tal transformação nascem, num nível inferior, a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. Num nível mais elevado da existência humana, formam-se a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito. Esses membros da natureza humana se encontram nas mais variadas relações com a totalidade do universo, a cuja evolução está ligada a deles próprios. É observando essa evolução que se adquire uma compreensão dos mais profundos enigmas da entidade humana. É claro que, nos mais diversos sentidos, a vida humana se relaciona com o ambiente, com o local onde se desenvolve. Ora, já a ciência exterior se viu compelida a reconhecer, pelos fatos ao seu alcance, que a própria Terra, esse domicílio do homem no sentido mais amplo, passou por uma evolução. Essa ciência aponta estágios, na existência terrestre, dentro dos quais ainda não existia em nosso planeta um ser humano com sua forma atual. Ela mostra como a humanidade, a partir de estados culturais rudimentares, pouco a pouco se desenvolveu para as condições atuais. Portanto, também essa ciência chega à opinião de que existe uma conexão entre a evolução do homem e de seu corpo celeste, a Terra. A ciência espiritual observa essa conexão por meio daquele conhecimento cujos fatos são percebidos por órgãos espirituais. Ela acompanha o homem retrospectivamente em sua evolução, ficando-lhe evidente que o verdadeiro ser interior do homem percorreu uma série de vidas na Terra. E assim a pesquisa espiritual chega a um ponto, situado num passado muito remoto, em que pela primeira vez esse ser interior do homem surgiu numa vida exterior, no sentido atual. Foi nessa primeira encarnação terrestre que o eu começou a atuar nos 3 corpos, o físico, o etérico e o astral levando consigo, para a vida seguinte, os frutos dessa atuação. Remontando com observação retrospectiva até o referido ponto, verificaremos que o eu se encontra diante de um estágio terrestre em que os 3 corpos, o físico, o etérico e o astral, já estão desenvolvidos e já possuem uma certa correlação. O eu se une pela primeira vez à entidade composta por esses 3 corpos, passando a participar de seu desenvolvimento posterior. Antes disso, esses 3 corpos destituídos do eu humano haviam evoluído até o grau em que esse eu os encontrou. A ciência espiritual deve, contudo, retroceder ainda mais com sua pesquisa se quiser responder às seguintes perguntas: como os 3 corpos alcançaram um grau de desenvolvimento que os capacitou a receber um eu? Como esse próprio eu veio a existir, e como adquiriu a capacidade de atuar nesses corpos? Responder a essas perguntas só é possível quando se acompanha a própria evolução do planeta Terra no sentido científico e espiritual. É graças a tal pesquisa que se chega ao início deste planeta terrestre. O modo de observação baseado apenas nos fatos dos sentidos físicos não pode chegar a conclusões que tenham algo a ver com essa origem da Terra.
Certa teoria que se utiliza de tais conclusões postula que toda substância terrestre se formou a partir de uma nebulosa primordial. Não pode ser tarefa deste livro entrar nos detalhes de tais ideias, pois para a pesquisa espiritual importa considerar não apenas os processos materiais da evolução terrestre, mas principalmente as causas espirituais subjacentes à matéria. Quando se tem à frente um homem que ergue uma das mãos, esse erguer das mãos pode motivar duas formas de observação. Pode-se investigar o mecanismo do braço e do resto do organismo, querendo descrever o processo em seu aspecto puramente físico, mas também se pode concentrar o olhar espiritual naquilo que se passa na alma do homem em seja o erguer da mão. De modo análogo, o pesquisador exercitando na percepção espiritual vê processos espirituais atrás de todos os processos do mundo físico sensorial. Para ele, todas as transformações na substância do planeta terrestre são manifestações de forças espirituais, situadas detrás da matéria. Quando, no entanto, essa observação espiritual remonta cada vez mais longe na vida da Terra, chega a um ponto da evolução em que outrora toda substância material começou a existir. Essa substância material evoluiu do espiritual, até então o único elemento existente. É pela observação espiritual que se percebe o espírito, vendo-se também como, numa sequência posterior, este como que se condensa parcialmente em matéria. Tem-se um processo que, num plano mais elevado, ocorre como se observássemos um recipiente com água no qual a pouco se formassem, por um resfriamento primorosamente conduzido, pedaços de gelo. Do mesmo modo como aqui se vê o que era somente água condensar-se e transformar-se em gelo, pela observação espiritual pode-se acompanhar como de certo modo, a partir de um elemento antes puramente espiritual, se condensam objetos, processos e seres materiais. Assim evoluiu o planeta terrestre físico, a partir de uma entidade cósmica espiritual, e tudo o que se relaciona materialmente com o planeta terrestre condensou-se daquilo que antes lhe estava espiritualmente ligado. Contudo, não se deve imaginar que todo elemento espiritual se haja convertido em matéria. Nesta, tem-se sempre apenas porções transformadas da substância espiritual primordial. Aí o espírito continua sendo, mesmo durante o período evolutivo material, o autêntico princípio diretor e condutor. Evidentemente, a mentalidade que deseja ater-se apenas aos processos físicos sensoriais, e ao que o intelecto é capaz de concluir desses processos, nada consegue revelar sobre o elemento espiritual em questão. Suponhamos que pudesse existir um ser dotado apenas de sentidos capazes de perceber o gelo, mas não o estado mais sutil da água, da qual o gelo se formou por resfriamento. Para esse ser, a água não existiria, ele só perceberia algo de sua existência se uma parte dela se transformasse em gelo. Do mesmo modo, a realidade espiritual situada atrás dos processos terrestres permanece oculta a quem só considera válidos os fatos existentes para os sentidos físicos. E mesmo que, partindo dos fatos físicos percebidos atualmente, tal pessoa tire conclusões corretas sobre estados anteriores do planeta Terra, ela só chegará ao ponto evolutivo onde o elemento espiritual precedente se condensou parcialmente na substância material. Tal modo de observação percebe tão pouco esse elemento espiritual precedente quanto o elemento espiritual invisível que, também atualmente, vigora por detrás da matéria. Só nos últimos capítulos deste livro poderão ser abordados os caminhos pelos quais o homem adquire a capacidade de ver retrospectivamente, em percepção espiritual, os estados primordiais da Terra aqui referidos. Por ora será apenas mencionado que, para a pesquisa espiritual, nem mesmo os fatos de um passado remotíssimo estão desaparecidos. Quando um ser alcança uma existência material, com sua morte corporal essa matéria desaparece. Não desaparecem do mesmo modo as forças espirituais que originaram esse elemento corporal. Elas deixam seus vestígios,
suas exatas reproduções no fundamento espiritual do mundo. E quem for capaz de, através do mundo visível, elevar sua percepção até o invisível, chegará finalmente a ter diante de si algo comparável a um grandioso panorama espiritual onde estão registrados todos os processos anteriores do mundo. Pode-se denominar esses vestígios indeléveis de todo fato espiritual como crônica do acaso, uma vez que se designa por entidade do acaso o substrato espiritual permanente do suceder universal, em contraposição às formas transitórias desse suceder. Ora, aqui também deve ser dito que as pesquisas nos domínios suprassensíveis da existência só podem ser realizadas com auxílio da percepção espiritual. Portanto, no domínio aqui considerado, só mediante a leitura da crônica do acaso. Contudo, também aqui é válido o que foi dito para casos semelhantes em passagem anterior deste livro. Os fatos suprassensíveis só podem ser pesquisados por meio da percepção suprassensível, mas, uma vez investigados e revelados pela ciência do suprassensível, podem ser compreendidos pelo raciocínio comum, desde que realmente imparcial. A seguir serão comunicados os estados evolutivos da Terra, no sentido do conhecimento suprassensível. Serão acompanhadas as transformações do nosso planeta até o estado atual da vida. Ora, se alguém observar o que atualmente lhe apresenta a mera percepção sensória, e depois assimilar o que diz o conhecimento suprassensível sobre a evolução desse estado atual desde o passado remoto, poderá concluir, mediante um pensar realmente imparcial, o seguinte: primeiro, é perfeitamente lógico o que o conhecimento suprassensível relata. Segundo, eu poderei compreender que as coisas tenham evoluído até o estágio em que se me apresentam se considerar verdadeiro o que a pesquisa suprassensorial comunica. Naturalmente, com o termo lógico não se subentende, neste contexto, a impossibilidade de ocorrerem erros de lógica em alguma exposição de pesquisa suprassensível. Também aqui o lógico cabe apenas no sentido em que é empregado na vida comum do mundo físico. Tal como a exposição lógica representa uma exigência, embora o narrador individual de um domínio factual possa incorrer em erros de lógica, o mesmo ocorre na pesquisa suprassensível. A mesma possibilidade de um pesquisador capaz de ter percepções em domínios suprassensíveis incorrer em erros na exposição lógica e ser corrigido por outra pessoa, incapaz dessa percepção mas dotada de raciocínio saudável. No fundo, porém, nada se pode objetar contra a lógica empregada na pesquisa suprassensível. E nem mesmo se deveria ter necessidade de ressaltar que contra os próprios fatos nada se pode argumentar por meras razões lógicas. Assim como no mundo físico jamais se pode comprovar logicamente se uma baleia existe ou não, e sim vê-la com os próprios olhos, também os fatos suprassensíveis só podem ser conhecidos pela percepção espiritual. Nunca é demais, porém, salientar que para o observador dos domínios suprassensíveis existe uma necessidade de, antes de tentar acercar-se desses domínios pela percepção própria, formar primeiramente uma opinião graças à mencionada lógica, e não menos graças ao reconhecimento de como o mundo sensorialmente manifesto parece compreensível sob todos os aspectos quando se pressupõe estarem corretas as informações da ciência oculta. Qualquer vivência do mundo superior permanece sendo inseguro, e até perigoso, tatear quando o descrito caminho preparatório é desprezado. Por isso, neste livro será comunicado primeiro o aspecto factual suprassensível da evolução terrestre, antes de se falar propriamente no caminho do conhecimento suprassensível. Também se deve levar inteiramente em conta que quem se identifica intelectualmente com as comunicações do conhecimento suprassensorial não está, em absoluto, na mesma situação de alguém que ouve uma descrição de um processo físico sem ser capaz de vê-lo por si. Ora, o puro pensar já constitui uma atividade suprassensorial em si. Como elemento sensorial, não pode conduzir por si próprio a fenômenos suprassensíveis. No entanto,
Quando se dirige esse pensar aos processos suprassensoriais relatados pela observação superior, ele se introduz por si próprio no mundo suprassensível. Aliás, um dos melhores caminhos para uma percepção pessoal dos domínios suprassensíveis é integrar-se no mundo superior pela reflexão a respeito das comunicações da ciência oculta. Tal ingresso está, na verdade, ligado a maior clareza. Por isso, também certa corrente da pesquisa científico-espiritual considera esse tipo de pensar como o mais sólido primeiro degrau de qualquer educação esotérica. Também deve parecer totalmente compreensível que nesta obra não se indique, com relação a todos os detalhes da evolução terrestre percebida em espírito, como a realidade suprassensível é confirmada no plano manifesto. Tampouco foi essa a intenção ao dizermos que o oculto pode sempre ser comprovado em seus efeitos manifestos. Tínhamos muito mais em mente mostrar que tudo que vem ao encontro do homem pode, a cada passo, tornar-se luminoso e compreensível para ele quando sobre os fatos manifestos incide o esclarecimento possibilitado pela ciência espiritual. Só em alguns trechos característicos, nas considerações a seguir, fazemos referência a confirmações do oculto por meio do manifesto, a fim de mostrar como na vida prática, bastando querer, é possível fazê-lo em todos os âmbitos. As encarnações planetárias. Pelo acompanhamento retrospectivo da evolução terrestre, no sentido da pesquisa científico-espiritual acima descrita, chega-se a um estado espiritual do nosso planeta. Prosseguindo, porém, até mais longe nesse retrospecto, verifica-se que anteriormente esse estado espiritual já havia passado por uma espécie de incorporação. Encontra-se, portanto, um estado planetário físico anterior, que mais tarde se espiritualizou e depois, em virtude de uma nova materialização, converteu-se em nosso planeta Terra. Com isso a Terra se apresenta como a reencarnação de um planeta antiquíssimo. Porém a ciência espiritual pode retroceder ainda mais, encontrando então todo o processo repetido mais duas vezes. A Terra atravessou, portanto, 3 estados planetários anteriores, sempre intercalados por estados intermediários de espiritualização. O elemento físico se apresenta, sem dúvida, cada vez mais sutil à medida que avançamos no acompanhamento retrospectivo da incorporação. Frente à exposição feita adiante, é de supor a seguinte objeção: como pode um juízo sábio sujeitar-se a admitir a hipótese de estados cósmicos tão incomensuravelmente remotos como aqueles referidos aqui? A isso deve ser respondido que, para quem é capaz de ver o atual elemento oculto nos processos sensíveis manifestos, não pode representar qualquer impossibilidade à visualização também de estados evolutivos primordiais, por mais longínquos do que sejam. Somente para quem não admite a realidade espiritual oculta no presente é que perde qualquer sentido a referência a uma evolução como a subentendida aqui. Para quem admite essa realidade, o estado anterior está implícito na contemplação do estado atual do mesmo modo como na contemplação de um homem de 50 anos está implícita a criança de 1 ano. Sim, pode-se dizer, mas neste caso vemos homens de 50 anos e crianças de 1 ano, bem como de todas as idades intermediárias possíveis. Isso está correto, mas também está correto relativamente à evolução do elemento espiritual aqui referido. Quem chega a um juízo análogo nesse campo compreende também que, observando-se a atualidade de modo abrangente, inclusive no plano espiritual juntamente com os estágios existenciais que progrediram até a perfeição evolutiva do presente foram realmente conservados também os estados evolutivos do passado, tal qual ao lado de homens de 50 anos existem crianças de 1 ano. Dentro do suceder terreno do presente é possível contemplar o suceder primordial, bastando a pessoa ter capacidade para distinguir os diferentes estados sucessivos da evolução. Ora, na forma em que se desenvolve atualmente,
O homem surge apenas na quarta das incorporações planetárias caracterizadas, ou seja, na Terra propriamente dita. E o essencial dessa forma humana é o fato de o homem ser composto por 4 membros: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. No entanto, tal forma não teria podido surgir se não houvesse sido preparada pelos fatos evolutivos anteriores. Essa preparação aconteceu porque dentro da incorporação planetária anterior se desenvolveram seres que já possuíam 3 dos 4 componentes humanos atuais, ou seja, o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Esses seres, que em certo sentido poderiam ser chamados de precursores do homem, ainda não possuíam eu, mas desenvolveram os 3 outros membros, com suas inter-relações, até ao ponto de estes se tornarem maduros para, mais tarde, acolher o eu. Com isso o precursor do homem alcançou, na incorporação planetária anterior, certo estado de maturidade de seus 3 membros. Esse estado entrou numa fase de espiritualização. E dessa espiritualização se originou um novo estado planetário físico, o da Terra. Neste estavam contidos, como que em germe, os precursores amadurecidos do homem. Pelo fato de haver atravessado a fase da espiritualização e reaparecido sob nova forma, o planeta todo ofereceu aos germes dotados dos corpos físico, etérico e astral, nele contidos, não apenas a oportunidade de atingir novamente o grau anterior de desenvolvimento, mas também outra faculdade, a de transcender a si próprios após alcançado esse grau, pelo recebimento do eu. A evolução terrestre divide-se, pois, em 2 partes. Num primeiro período, a própria Terra aparece como reencarnação do estado planetário anterior. No entanto, graças à espiritualização ocorrida entre mentes, esse estado repetitivo alcança um nível superior ao da encarnação precedente, e a Terra contém-se os germes dos precursores humanos do planeta anterior, que a princípio se desenvolvem até o nível já alcançado anteriormente. Tendo isso ocorrido, o primeiro período está encerrado. Agora, porém, a Terra, graças ao seu próprio estado superior de evolução, pode elevar ainda mais os germes, ou seja, capacitá-los ao recebimento do eu. O segundo período da evolução terrestre é aquela do desenvolvimento do eu nos corpos físico, etérico e astral. Assim como mediante a evolução terrestre o homem é conduzido um grau acima, foi esse também o caso nas encarnações planetárias anteriores, pois já na primeira dessas encarnações existia algo do homem. Por conseguinte, para esclarecer a entidade humana atual devemos remontar, no curso de sua evolução, até o passado mais remoto da primeira das encarnações planetárias mencionadas. Na pesquisa suprassensível, pode-se denominar a primeira encarnação planetária como Saturno, a segunda como Sol, a terceira como Lua e a quarta como Terra. Contudo, atente-se rigorosamente ao fato de que essas denominações não devem, por enquanto, ser relacionadas com as denominações similares empregadas para designar os componentes do nosso atual sistema solar. Saturno, Sol e Lua devem ser apenas nomes designativos de formas evolutivas passadas da Terra. A relação que esses mundos remotos têm com os corpos celestes do sistema solar atual se evidenciará no decorrer das considerações a seguir, pois então se evidenciará também por que esses nomes foram escolhidos. Se as 4 mencionadas encarnações planetárias são descritas agora, isso só pode ser feito de maneira esboçada, pois os processos, entidades e seus destinos em Saturno, no Sol e na Lua são tão diversificados quanto na própria Terra. Portanto, na descrição dessas circunstâncias só podem ser destacados alguns aspectos característicos, apropriados para ilustrar como os estados da Terra se formaram a partir dos anteriores. Nesse caso, também se deve considerar que tais estados se vão tornando cada vez menos similares aos atuais à medida que se retrocede no passado. No entanto,
Só cabe caracterizá-los utilizando ideias emprestadas das condições terrestres atuais. Assim, por exemplo, ao se falar de luz, calor ou similares com referência a esses estados anteriores, não se deve esquecer que, com isso, não estão exatamente subentendidos os elementos designados hoje como luz e calor. Contudo, essa forma de denominação está correta, pois o observador do suprassensível se evidencia, justamente nas fases anteriores da evolução, algo de onde se originou o que atualmente veio a ser luz, calor, etc. E quem acompanha as descrições assim elaboradas poderá perfeitamente deduzir, do contexto em que tais coisas foram colocadas, as representações mentais que se podem obter das imagens e metáforas de fatos ocorridos num passado longínquo. Na verdade, essa dificuldade se torna muito significativa para os estados planetários anteriores à encarnação lunar. Durante esta última reinavam condições que, de certo modo, apresentam alguma semelhança com as da Terra. Quem tenta fazer uma descrição dessas condições encontra, nas analogias com o presente, certos pontos de apoio para expressarem ideias claras às percepções da visão suprassensível. A situação é diferente quando se trata de descrever a evolução de Saturno e do Sol. O que ali se apresenta a observação clarividente é altamente diverso dos objetos e entidades que, na atualidade, pertencem ao ambiente da vida humana. Essa diversidade torna extremamente difícil fazer penetrar esses fatos, correspondentes a tempos remotos, no domínio da consciência suprassensível. No entanto, como a entidade humana atual não pode ser compreendida sem que se remonte até o estado de Saturno, essa descrição deve ser fornecida. E obviamente não poderá ser mal entendida um tipo de descrição que considera a existência de tal dificuldade, tendo, portanto, em vista que alguns dos pontos expostos devem ser mais uma indicação, uma alusão aos eventos correspondentes do que uma descrição exata dos mesmos. Na verdade, poder-se-ia haver uma contradição entre o que é apresentado a seguir e o que foi dito sobre a continuidade do passado no presente. Alguém poderia opinar que em nenhum lugar existe, ao lado do estado terrestre atual, um estado saturnino, solar ou lunar anterior, nem tampouco uma forma humana similar à que é descrita nestas explicações como existente no âmbito desses estados passados. É evidente que ao lado dos homens terrestres não andam homens saturninos, solares ou lunares tal qual crianças de 3 anos ao lado de homens de 50. No entanto, dentro do homem terrestre são perceptíveis, de modo suprassensorial, os estados anteriores da humanidade. Para reconhecer isso, basta ter alcançado a capacidade de discernimento estendida a todas as situações da vida. Assim como ao lado do homem de 50 anos existe a criança de 3, ao lado do homem terreno vivo e desperto existe o cadáver, o homem adormecido e o homem a sonhar. E embora essas diversas formas de manifestação da entidade humana não se apresentem de imediato, do modo como são, como sendo os diversos graus evolutivos, uma observação suprassensível visualiza nelas tais graus. A evolução cósmica da entidade humana. Dos 4 membros atuais da entidade humana, o corpo físico é o mais antigo. É também aquele que, em sua espécie, alcançou a maior perfeição. A pesquisa suprassensível revela que esse membro do ser humano já existia no decorrer da evolução saturnifla. Nesta exposição se evidenciará que, na verdade, a forma desse corpo físico em Saturno era algo completamente diverso do atual corpo físico humano. Esse corpo físico terrestre só pode conservar sua natureza pelo fato de estar em ligação com o corpo etérico, o corpo astral e o eu, tal qual foi descrito nas partes anteriores deste livro. Uma ligação dessa espécie ainda não existia em Saturno. Naquela época o corpo físico atravessava seu primeiro grau evolutivo, sem que lhe estivessem integrados um corpo etérico, um corpo astral ou um eu.
Só no decorrer da evolução saturnina ele amadureceu para colher um corpo etérico. Para isso foi necessário que Saturno primeiro se espiritualizasse e depois se reincorporasse como o Sol. No âmbito da incorporação solar desabrochou de novo, como que de um germe remanescente, o que em Saturno se tornara o corpo físico, e só então este pôde ser impregnado por um corpo etérico. Em virtude dessa agregação de um corpo etérico, o corpo físico transformou seu feito e foi elevado a um segundo grau de aperfeiçoamento. Fenômeno análogo teve lugar durante a evolução